vou te dizer quanto você é guerreira, batalhadora, minha super-heroína. Isso só é o começo de tantos elogios que eu tenho para te fazer. Você não tem noção do quanto você é incrível nesse mundo, e muito menos do quanto todos que te conhecem te amam. Você alegra esse mundo. Você é especial. Você é especial. Muito obrigado por tudo que você já fez por mim, pelos meus irmãos, pela nossa família. Você conseguiu cumprir a função de pai e mãe sozinho. Você é a única, você é única e eu te amo muito. Muito por isso. Muito obrigado por tudo. Feliz Dia das Mães, dia 10. Então, gente, parabenizar todas as mães que são mães, as mães que são mães e pais, como a Emanuele, né? E se estenda a ela esses parabéns de Aquiles, como fossem os filhos de vocês todos, falando para vocês, certo? Então, hoje é o dia de vocês. Então, assim, o dia de vocês é de comemoração. A gente tem uma programação, tem um bingo com uns presentes muito bons, certo? E temos um jantar humilde, mas de coração, certo? Para todos vocês. Quero também agradecer, aproveitar toda a equipe da escola. Cadê Ivona? Vem pra cá, Ivona. Agora que eu me lembrei. Que é meu companheiro de gestão, meu vice-diretor, um guerreiro também na luta aí junto com a gente. É mais simpático do que eu. Mas assim, a gente está lá junto na gestão, na batalha que não tem sido fácil. Não é fácil. A gente, no mundo de hoje, comandar o destino. Vocês que são mães, que criaram, tiveram seus filhos e criam desde pequeno, vocês sabem da batalha, imagina a gente. Não cria eles desde pequeno e conhece eles tão pouco, bem menos do que você. Essa é a minha equipe. A equipe da escola, certo? A todos da escola, aos professores, aos nossos funcionários, aos nossos ASGs, Cleitinha e Alexandre, ao nosso porteiro Paulo, a menina do pedagógico Chamandeiro, Kelly e Socorrinha, certo? A todos, mesmo de coração, e dizer que assim, isso tudo está sendo realizado, é uma parceria da gente, exatamente com eles, os funcionários e professores. Até financeiramente, porque a escola nenhuma tem condições de estar fazendo eventos tão grandes, né? E a gente sempre precisa da colaboração de todos, e em parceria com a escola, a gente realiza para vocês. Eles ajudam um pouquinho, a gente também ajuda, e a escola bota essa parte. E assim a gente vai fazendo para não deixar passar em branco. Então, gostaria de agradecer a todos. Queria também umas palmas para eles, né? E, enfim, eu queria também, para finalizar, e o pastor está chegando, que vocês ficassem de pé, a nossa equipe. Fiquem de pé. Eu queria pedir aos funcionários uma salva de palmas, só os professores, vocês podem ficar sentados. Uma salva de palmas para nossas mães, né? A minha parte é isso. Agora a gente vai tocar duas músicas para vocês. E o pastor Hélio está chegando para fazer um momento para unhas sempre bem feitas, não ficam mais tão detalhada, tão bonitinha. Aquele dinheirinho que sobrava no final do mês, né? Que você sempre comprava alguma coisa, a filha ou o filho, leva esse dinheiro. E eu quero dizer a vocês
do desafio. Vou falar um pouquinho nessa noite do desafio de ser mãe. Na verdade, eu queria falar nessa noite de um tema extremamente importante. Vou falar sobre uma mãe que todo filho gostaria de ter. É o tema da nossa conversa nessa noite. Uma mãe que todo filho gostaria de ter. Eu acho que eu vou falar sem olhar para vocês, porque eu já começo a ver aqui algumas mães que já foram minhas alunas. Então eu nunca estou me sentindo tão velho como agora. Olho para frente, eu tenho alunas. Aqui de lado, alunas. Eu vou aqui tentar falar de olho fechado. E daqui a pouco eu vou sair daqui com a impressão que já estou com mais de 60. Pois bem, eu sei que a gente não faz curso para ser mãe. Alguém aqui fez algum curso para ser mãe? Não. E eu sei que os nossos filhos, algumas vezes, eles dizem assim. Na verdade, as mães, elas dizem assim: como eu gostaria de ser assim, aquela mãe ideal. E eu gostaria de falar justamente sobre isso hoje. Uma mãe que todo filho gostaria de ter. E eu não vou me basear em revistas, em livros, mas eu gostaria de usar o livro dos livros. Eu gostaria de usar a Bíblia. Nós vamos estudar sobre uma mulher que ela é uma mãe que todo filho gostaria de ter. Eu gostaria de falar nessa mãe aqui. No Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 em diante, até o 28, nós temos a história de uma mulher, de uma mãe. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa história. Mateus capítulo 15, do verso de número 21 até o verso de número 28. Mas também, essa história ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao verso 30. Só para deixar vocês mais antenados. O texto diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher, atenção, eis que uma mulher cananeia, que vinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem, será feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém. Que história bonita, gente. Então, olhando para essa história, eu gostaria de falar sobre as marcas de uma mãe que todo filho gostaria de ter. A primeira marca de uma mãe que todo filho gostaria de ter é aquela mãe que se preocupa com seus filhos. Talvez seja uma característica tão banal, né? Tão lógica, mas quando a gente olha para o nosso mundão, existem nos nossos dias mulheres, mães, que se preocupam mais com a sua estética, com a sua beleza do que com os filhos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Numa certa ocasião, eu voltava numa dessas minhas andanças pregando pelo sítio. Eu encontrei no meio da rua, era quase 23 horas, um filho, um adolescente de 12 anos. E a primeira coisa que eu me veio à minha cabeça: aonde está a mãe desse menino?
Eu fiquei preocupado porque a primeira impressão que estava me chegando ao juízo era que aquele filho não tinha uma mãe que de fato se importasse com ele. Então a primeira marca de uma mãe que ela é uma mãe que todo filho gostaria de ter, é uma mãe que se preocupe com ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Tem momentos que as mamães, principalmente as mamães, vocês fazem parte de um clube chamado estragaprazer.com.br. Ah, meu Deus do céu, mamãe não pode nada. A gente pede a ela, a mamãe já vem logo com aquela resposta. Não, meu filho. Não, minha filha. Tem momentos que as mães são chatas, são até mais chatas do que os pais. Porque para os pais é bom, né? Eles passam o dia fora trabalhando, chegam em casa, cadê você, meu amor? Aí os filhos correm, abraça, beija, diz que está com saudade. A coitada da mãe, como diria algumas, escrava da mãe, é quem levanta, é quem dá mingau, é quem dá banho, é quem puxa nas orelhas, é quem manda tomar banho, é quem manda se ajeitar, é quem manda para a escola. Então, muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, os nossos filhos, eles olham para as nossas mamães como se fossem umas bruxas. Mas é interessante que uma mãe que todo filho quer ter, sabe qual é? É uma mãe que se importa com ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo vocês, aparentemente, sendo rabugentos com eles, lá no futuro eles vão dizer assim, rapaz, eu posso dizer que eu tive uma mãe que se importava comigo. Porque algumas vezes eu até provei o gosto das havaianas de mamãe. Mas hoje eu reconheço que aquilo ali foram chineladas de amor. Hoje em dia, para algumas pessoas, a gente não pode mais nem dar uma chineladazinha na criança, né? Mas você que é mãe, você sabe que a sua mãe foi quem inventou esses famosos drones, né? Hoje em dia você está no canto, sobe o drone para ficar filmando. A primeira pessoa que inventou um drone foi a sua mãe. Ela pegava aqueles drones havaianos, piu-piu. Ela jogava 4,5 léguas. Não errava não. Então a primeira coisa que eu percebo é que uma mãe que todo filho gostaria de ter é uma mãe que se preocupe com eles, que se importe com eles. Essa mãe aqui da história, uma mulher que a Bíblia nem disse que é o nome dela, diz que ela foi atrás de Jesus porque o seu filho, a sua filha, estava com ele. A primeira marca de uma mãe que todo filho gostaria de ter é aquele filho, é aquela mãe que se importa com os seus filhos. Que se importa com os seus filhos. Eu já disse uma vez que eu não ia mais dizer isso em nenhuma das minhas conversas, mas já faltou aqui a paciência e vou dizer. Um dia eu estava na minha casa, eu recebi na minha casa uma pessoa, um político que é político. Vocês vão ficar com curiosidade, principalmente para de mulher. Acaba dizendo que é uma pessoa, acaba não diz o nome, mas capaz de ter dito. Porque os homens não estão aqui, mas no dia que eu dou palavras com os homens, é uma coisa que eu vou dizer para eles. Vocês nunca digam assim, mulher, mas tarde eu tenho um negócio para lhe dizer. Gente, ela liga para a gente direto. Se fosse vontade, você dizia. Se fosse sua mãe, você dizia. E eu recebi na minha casa uma pessoa. Ele olhou para mim assim e disse, olha, pastor, deixa eu pedir uma coisa a você. Deixa essa menina, minha filha. Deixa a sua... Você quer rinite? Deixa a sua filha crescer e deixe ela escolher a religião que ela quer. Não vai influenciar a sua menina a servir a Deus, não. O camarada é ateu. Eu disse, eu? Ora, mas se eu calar a minha boca, Satanás todos os dias ensina os nossos filhos a fazer o que não presta. De novo, como é que eu, pai, como é que eu, mãe, eu vou ficar calada na minha casa, não vou falar de Deus para minha filha, para o meu filho, eu não vou falar de honestidade, de respeito, porque ele vai crescer e vai entender se ele quer ou se não quer, conversa. Por quê? Porque o mundo constantemente está ensinando aos nossos filhos a fazer o que não presta, gente. Se a gente ficar com a boca calada, nós vamos perder. Porque o seu filho liga a televisão no meu tempo. Quando a gente ligava a televisão, não era do tempo de vocês estão sentando, mas mais novo que eu.
Quando a gente ligava, a nossa TV estava lá, o Pica-Pau. Aquele desenho infantil, bem inocente. Mas se você observar, o Pica-Pau, ele era mentiroso, enrolado, trapaceiro. Então, como é que eu vou ficar calado diante de um negócio desse? Como é que eu vou ficar calado diante do TikTok, do Kawaii? Como é que eu vou ficar calado diante de algumas séries que ensinam nossos filhos a fingir, a mentir, a esconder dos pais, a ludibriar os pais? Então, se importa com o seu filho. Se importa com ele. Essa mãe aqui da nossa história, ela se importou com o seu filho. A segunda marca de uma mãe que todo filho gostaria de ter é uma mãe que conhece o seu filho. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto diz que aquela mãe, uma sírio-fenícia, distante, pagã, aquela mulher foi até Jesus e quando chegou para Jesus, disse assim: Jesus, eu vim aqui para o Senhor curar a minha filha, porque ela está terrivelmente endemoniada. O que é que eu aprendo? Que aquela mãe, ela de fato conhecia a sua filha. Ela sabia de que é que ela estava doente e sabia até qual era a causa da doença daquela criança ou daquela adolescente. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que aquela mãe, ela conhecia a sua filha. E deixa eu fazer uma pergunta difícil para você agora. E para mim também. Será que de fato nós conhecemos nossos filhos? A gente tinha um aluno ali na escola CNSC, no início da década dos anos 2000, e nós percebemos que aquele aluno, um rapazinho de 13, 14 anos, ele chegava na escola, na primeira aula ele sumia, dizia que ia ao banheiro. E ele costumava fazer isso constantemente. E nós percebemos que aquele filho, ele pulava o local lá e entrava na cozinha e comia aproximadamente meio quilo de açúcar. Não era pouco açúcar, era meio quilo. Se tivesse mais, talvez ele comesse mais. Quando tinha menos, ele rapava a panela lá, a vasilha do açúcar. E constantemente fazendo isso. Nós chamamos o pai, a mãe, e na época a mãe chegou com o nariz empinado, e aqui vai um conselho para você que é mamãe: nunca chegue na escola com o nariz empinado sem saber o que está acontecendo. Chegue, peça licença, entre na sala do diretor, pergunta ao apoio pedagógico como é que está, com licença, o que é que está acontecendo com o meu rapaz, o que é que está acontecendo com a minha moça, que eu fui chamada aqui na escola. Não chegue falando algo. Eu sei que você não faz isso não, mas eu passei por isso já. Então, aquela mãe chegou fervendo. E aí a gente contou o que estava acontecendo. A primeira coisa que ela falou é que era mentira. E aí, virando e mexendo, levaram essa criança para um médico para fazer exame. A taxa, essas taxas, eu acho que é a taxa de glicose estourando. Sabe o que foi a lição que aquela mãe passou? Que ela não conhecia o seu filho. Ele precisou fazer um tratamento sério. Eu não tenho medo de dizer isso, mamães. É que aquele menino, ele comia açúcar em casa direto. E essa mãe não tá. Eu fico preocupado com certas mães que o filho sofre um corte na perna, a mãe só vai perceber quando o corte está sarado. O que eu fico preocupado é que determinadas mães só descobrem quando o filho está com pneumonia, quando chega no hospital morrendo com febre, e a mãe não escuta o filho, não escuta o choro, não escuta a tosse, não bota a mão no peito, não procura conhecer. Sabe qual é o filho que Sabe qual é o filho, qual é a mãe que todo filho gostaria de ter? Uma mãe que conheça ele. Eu tenho uma aluna ali no Lindauer Silva, desculpa citar a escola, eu não vou citar o nome da pessoa. Um tempo, foi há uns 2 anos isso, 1 ano e meio. Eu ia saindo da sala de aula, uma adolescentezinha me abraçou. Ela me abraçou, me arrochou, chorando. E 2 vezes na sala de aula, ela corria para o banheiro. Pastor, vou ali, já. E ela voltava chorando. Um dia, ela disse: eu queria falar com o senhor. E ali eu cheguei, levei aquela adolescente lá para a diretoria. Ela me abraçou comigo, me apertou assim, disse: pastor,
Diga ao papai que me leve para o psicólogo. Eu não estou mais aguentando. No mesmo dia, eu peguei esse pai na frente da escola, puxei na boca de uma parede. Eu disse, olha, a sua menina, ela está precisando de uma ajuda psicológica. Não, tá, peraí, vamos, tá. A sua menina, ela está chorando na sala de aula. A sua menina está saindo para o banheiro chorar e volta. E essa semana, ela me pediu ajuda. Você vai levar a sua filha para o psicólogo. Se ela precisar, se você tiver algum constrangimento, que algumas vezes a gente tem. Se você tiver algum constrangimento de levar o seu filho ou a sua filha para o psicólogo aqui a Pundi, vá para Mossoró. E aqui vou aqui só abrir um parênteses aqui. Algumas vezes nós estamos escondendo as doenças mentais dos nossos filhos com vergonha da gente dizer para os outros, ou a gente fica com vergonha daquilo que os outros vão dizer do meu filho. Você sabia disso? Você sabia que tem mães que ficam com raiva, se intriga dos outros? Não, porque estão dizendo que meu filho é autista. Meu filho tem alguma especialidade. Que meu filho é doente. Então tem muitas mães que trancam o filho, isolam a criança e não pede socorro. Depois, aquele pai me procurou e ela disse, pastor, muito obrigado. Eu estou indo para o psicólogo, estou fazendo trtamento,zinho. Eu estou tão alegre agora. Falei com o pai, pastor, a minha filha melhorou demais. Ela está tomando só um remedinho. O psiquiatra falou que ela vai diminuir a cada mês. E a minha menina está uma bênção. Nunca mais chorou da escola, nunca mais chorou. O que eu fiquei preocupado era que aquele pai, aquela mãe não conhecia o seu filho. E deixa eu dizer uma palavra para você, mamãe. Você sabe que você é muito mais capacitada para conhecer a sua filha do que os pais. Alguns pais dizem assim, não, eu em casa eu trabalho, boto a comida na mesa, eu encho a geladeira de coisa, mas essa parte de educar o filho, essa parte de conversar, eu transfiro para a mulher. Ah, se eu estivesse agora falando com o seu bacaninha, viu? Se eu estivesse agora falando com o seu bacaninha, ele iria ouvir agora que a missão de conhecer o filho, de aconselhar o filho é seu, mas também é dele. É muito fácil. O cara ficar só com a parte boa e a mãe fica roendo o osso. Porque você sabe que confrontar um filho não é legal. Então, nada melhor do que a gente sentar com ele, conversar, ouvir, se questionar, ouvir o choro, se importar com ele, se preocupar com ele, se preocupar com aquela criança, conhecer o filho. Não é difícil você encontrar adolescentes entrando em parafuso porque foram ao banheiro e tiveram a primeira menstruação. E ficaram desesperados porque a mãe nunca sentou com ela e explicou que um dia isso aí seria algo natural na vida delas. Que quando acontecesse isso, ela não se preocupasse, porque era todo um processo, que aquilo não era doença. Eu pergunto, o que é que uma mãe tem conversado com uma adolescente, que uma coisa dessa não é conversada? É a mamãe, principalmente as mamães, que conversam sobre o tempo certo de namorar, o que é o namoro. Geralmente o pai diz assim, o que? Namoro aqui? Olha, namoro! Namoro! A mãe chega e diz, eu sei, meu filho, depois que você fez aí 12, 13 anos, os rapazinhos dando em cima de você, talvez você já goste de alguém, mas deixe manhã explicar para você, olha, namoro é desse jeito, namoro não é por aqui, não vai cair na besteira de namorar do jeito desse namoro de novela, isso aí é gente que não tem juízo. Minha filha vai namorar sentada na calçada, vai sentar aqui no sofá, vai namorar pegado na mãozinha, vai ter tempo para trazer o namorado, vai ter tempo dele ir para casa, vai ter limite para você. Você não vai aprender, meu filho, sobre o conselho de namoro, não é dessas minisséries aí, dessas séries da Netflix, que as mocinhas levam o rapazinho para dentro do quarto, tranca a porta e o pai fica lá fora fazendo pipoca. É uma missão das mães, é conhecer os filhos, conhecer com quem anda, conhecer o que faz, conhecer. Então essa mãe aqui, minhas queridas, ela conhecia sua filha, ela sabia do que ela estava enfrentando. Outra coisa importante,
Outra marca de uma mãe que todo filho gostaria de ter. Além de ser uma mãe que se importa com ela, além de ser uma mãe que conheça a sua filha, outra marca importante é que aquela mãe, ela teve atitude. Sabe qual é uma mãe que todo filho gosta de ter? Uma mãe de atitude. Mãe de atitude. Quando aquela mãe descobriu que a sua filha estava doente, Socorro, ela não apenas descobriu que ela estava doente, mas ela procurou o remédio. Ela disse: o remédio da minha filha é Jesus. Algumas vezes não é o suficiente a gente conhecer, porque tem gente que conhece e não faz nada. Eu espero que você nunca tenha passado isso com o seu maridão. Algumas vezes, né, nunca aconteceu com vocês, algumas vezes quando o marido escorrega, né, ele vacila em alguma coisa, aí ele chega para vocês: ó, isso aqui foi uma vez. Você sabe que você pulou da minha vida, e eu estou dizendo aqui que nunca mais isso vai acontecer. Você passa uns dias meio que trombuda, aí depois vai amansando, ele dorme 2 dias na sala, no 3º dia você já deixa a porta do quarto aberta, ele já chega por ali com o cachorro sem dono, já deita de lado na cama, triste em você dá a mão, aí com 4 dias já volta mais para você não diz mais nada, aí daqui a pouco está lá, volta tudo normal. Com 15 dias depois está o camarada pisando na boca de novo. O que é que isso acontece? É uma pessoa que diz que muda com a boca, mas não muda com atitudes. O que os nossos filhos estão precisando é de mães de atitudes. Eu, de fato, me preocupo com minha filha, com meu filho. Eu me preocupo com ele, eu me preocupo com os estudos dele, com o crescimento dele, com a educação dele, com a vida emocional dele, com a vida sentimental dele. Eu me preocupo. Então, é um se preocupar, mas que esse preocupado, ele se transforma em ação. Como é que eu digo que gosto de alguma coisa se eu não faço nada? Quando eu estou pregando e falo em Jesus, o próprio Romanos, o Paulo escrevendo Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer assim: porque Deus, ele prova o seu amor para conosco. Jesus disse que nos amava, não disse? Mas ele, além de dizer que nos amava, ele provou. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Eu vou dar um trocadilho para esse pessoal. Chamei 3 deles para ir tirar as tranqueiras lá do muro, os lixos lá. Então, um não foi porque estava bêbado. Os 2 foram. E começaram a levar lixo. E fazia zoada, e fumava, e tinha uma bolsa aberta, uma facana, ia de novo. Aí eu disse: eu não posso dar só um dinheirinho para esses homens. Eu tenho de falar do amor de Deus para eles. E comecei a conversar com eles. E teve o senhor é de onde? Não, eu sou do Mossoró. Sou um trabalhador, pastor. Sou um trabalhador. Você está fazendo o que aqui? Eu disse: lá em Mossoró é melhor de viver do que aqui, legal. Sabe o que foi que ele disse? Disse: não, é que eu tenho uma confusão, fico uma bronca lá em Mossoró, estou aqui corrido. Aí eu fiz uma pergunta muito séria. Eu disse: o que foi que levou você a viver na rua? Ele disse: pastor, eu passei a viver na rua depois que mamãe morreu. Gente, tem muita gente ali afora que a vida piora depois que mamãe para. Tem muita gente que a vida piora depois que a mamãe vai embora. Você que é filha, porque toda arrepiada, você que é filha e que ainda tem sua mãe, aproveite. Não espere somente o domingo. Se eu pudesse agora falar com seus filhos. Quantos filhos só esperam uma vez por ano para dizer para a mamãe o quanto ela é importante? Passa o ano todinho mentindo, desobedecendo, preguiçoso, não faz nada, rabugento, fala algo com o pai, fala algo com a mãe. Domingo, hoje é o dia dela. É o meu? O dia dela. Você passa 364 dias dando trabalho, aí hoje é o dia dela. Se seus filhos estivessem aqui agora. E uma coisa me chamou a atenção naquele morador de rua, é que a vida dele piorou.
depois que sua mãe morreu. Sabe por quê? Porque aquela mãe, para aquele jovem, era uma mãe que todo filho gostaria de ter. A mãe é aquela que se preocupa, é uma mãe de atitude. É aquela mãe, se for preciso fazer qualquer coisa, se for preciso ir ao CAPS, ela vai. Se for preciso ir ao conselho tutelar, ela vai. Se for preciso ir à escola, ela vai. Se for preciso falar com o marido, muitas vezes é separada, mas se for preciso, para o bem do meu filho, para o bem da minha filha, eu vou até falar com aquele infeliz que me traiu, que me abandonou, aquele amaldiçoado, se eu pudesse ele morria. Mas por causa da minha filha, do meu filho, eu vou atrás dele, eu vou me sentar com ele, eu vou ligar para ele, porque a minha filha é mais importante. É uma mãe de atitude, gente. É uma mãe de atitude. Então eu pagando, tá? Uma outra marca de uma mãe que todo filho gostaria de ter é uma mãe que ela coloca os seus filhos em primeiro lugar. Eu não sei se vocês observaram, o texto diz, a mãe ela foi assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. Aí Jesus, o texto não diz, mas se Jesus tivesse dito, Senhor, o que você quer? Não, é minha filha. Gente, não é eu, não, é minha filha. Eu estou aqui, quero pedir o Senhor ajuda, mas não é para mim. Ou seja, a minha filha é mais importante do que ele. E você sabe que desde que você nasceu, que os seus filhos é mais importante para você do que você mesmo. A mãe, ela se ama menos depois que o filho nasce. E eu não sei se vocês perceberam aqui, quando a mãe chegou para Jesus, clamando a ele, orando a ele, disse, Jesus, tem misericórdia da minha filha, Senhor. Ela está muito doente, ela está endemoniada, ela está sendo possuída por espírito. Daí começa uma saga. O texto diz que Jesus ficou calado. Jesus ficou calado. E aquela mulher insistiu, começou a clamar, Jesus, filho da Davi, tem misericórdia de mim, ajuda a minha filha. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, despede essa mulher, ela vem só gritar, e que mulher é boa de mim, você sabe disso, né? Jesus, despeça essa mulher. Sabe o que é que eu aprendo, gente? Que para a gente ser uma mãe que todo filho gostaria de ter, é preciso que a gente enfrente certos obstáculos na criação dos filhos. Talvez agora, você que é mãe e pai dos seus filhos sozinhos, você, pastor, é comigo isso aqui agora. Pois é. Se tem uma coisa que tem tudo a ver com mãe, é obstáculos. Sacrifício. O acordar de madrugada, o dormir pouco, o ir para o hospital, né? O enfrentar obstáculos para a criação dos filhos. Filho que muitas vezes não quer estudar, uma coisa que não está acontecendo com nenhum filho de vocês, o mal das telas. Hoje em dia é uma guerra, é uma guerra contra as telas, contra o celular, contra os joguinhos. Pastor, na Igreja Batista a gente tem uma organização chamada Embaixadores do Reino. É um trabalho parecido com o trabalho dos escoteiros. E eu recebi, há uns 3 anos aí, um pai que trouxe um filho e disse assim, o psicólogo ou uma psicóloga mandou vir para cá, porque o meu filho trocou o mundo real pelo mundo virtual. O meu filho perdeu interesse por jogar, por correr na rua, interesse por bola, interesse por carrinho, interesse por escola, interesse para comer. Só tem uma coisa que dá prazer ao meu filho, é ele ficar na frente do computador e ficar jogando até ele não aguentar mais. Pastor, pois é. Aí você, pastor, se você consegue tomar, ou melhor, se você consegue distrair o seu filho para ele não ficar nas telas, eu queria levar você para o ratinho.
Eu queria que você ligasse por aqui para a gente ouvir você lá. Porque você sabe que é uma guerra. É uma guerra você tirar o celular do seu filho. Constantemente eu recebo ligações de pais, de mães, pedindo ajuda, de filhos, de adolescentes que estão passando por dificuldades quando o assunto é redes sociais, é jogos. Criar filhos requer obstáculo. Temos obstáculos. Sabe qual é uma outra marca de uma mãe que todo filho gostaria de ter? É uma mãe que aproxime o seu filho de Deus. Sabe o que foi que aquela mãe fez? Ela foi até Jesus, tendo fé, e disse: Jesus, eu sei que o Senhor pode curar a minha filha. Pastor, me diga uma coisa aqui, me revele um segredo. Com qual idade o Senhor acha que nós, os pais e as mães, devemos nos preocupar com a espiritualidade dos nossos filhos? Desde cedo. O meu netinho, ele tem 1 ano e 8 meses. Se você quiser, eu mostro a você. Ele come todos os dias. Na hora que ele termina de comer, ele bota as mãozinhas assim e pede para orar. Se você deixar para... Não, eu vou levar o meu menino para a igreja quando ele tiver 13, 14 anos, ele vai não. Porque ele vai achar o TikTok mais doce. Ele vai achar o Instagram mais interessante. O YouTube mais interessante. O joguinho mais interessante. As amiguinhas, os amiguinhos mais interessantes. É por isso que o proverbista, ele vai dizer assim: ensina o caminho em que o seu filho deve andar. Até quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Aquela mãe, ela deu um exemplo. Esse é o mesmo eu vou para Jesus. E aquela mãe, gente, nem do círculo de Israel, aquela mãe ela era uma judia, ou melhor, ela não era uma judia, ela era uma gentia, ele era uma grega, era uma mulher sírio-fenícia. Mas ela disse: eu vou atrás de Jesus, porque eu sei que ele é Deus. E em relação a Deus, para a gente encerrar a nossa conversa, parece que é pecado a gente falar em Deus hoje em dia, né, gente? Até nas escolas. Eu estou dizendo escola porque eu sou professor. Se o pau se quebrar nas minhas costas aqui. Eu estou aqui já mesmo. Até nas escolas parece que quando a gente fala de Deus na sala de aula, o pessoal fica com o olhar me atravessando. Olha mais, a gente fala em ateísmo. A gente fala sobre o movimento LGBT. A gente fala em gente que não quer nem saber de Deus. A gente fala até do inferno da pedra. Porque eu posso falar em Jesus. Oxe! Porque é respeito e diferença. E é. Uma pessoa que crê em Deus, ela precisa ter seu direito respeitado em sala de aula também. Nós estamos vivendo uma sociedade que parece que é pecado a gente crer em Deus, a gente entrar numa igreja, a gente dizer que é religioso, que a gente teme ao Senhor, que é um seguidor de Jesus Cristo. Oxe! Quem quiser ser ateu, que seja. Quem quiser seguir qualquer tipo de crença religiosa, que seja. Mas não impeça aqueles que querem seguir. Os discípulos de Jesus dizem assim: Jesus, despeça essa mulher. Aquela mulher insistiu. Ela só saiu da presença de Deus depois que a sua vida foi curada. Que aqui vem uma outra lição. Sabe qual é? Nunca desista. Para a gente encerrar agora. Nunca desista dos seus filhos. Eu queria trazer agora para vocês, se tem aqui alguma mãe que o seu filho está lhe dando trabalho, preste atenção agora. Ah, pastor, isso aí não é comigo. O meu filho e a minha filha é uma bênção, mas não falo só por você não. Eu acredito que nessa noite aqui tem um bocado de mães que tem alguns problemas com o filho. Ou é autista, ou toma remédio, ou não quer estudar, ou está dando trabalho, ou é desobediente. Muitas vezes, se tem alguma mãe aqui que o filho passa uma semana na casa do pai, vai para a casa da mãe, são separados, e aí, quando o filho volta na casa do pai, não era para acontecer isso,
Mas muitas vezes tu vai para a casa do pai, o pai enche a cabeça da mãe, faz da vida da mãe um inferno. O filho vem para a casa da mãe, a mãe inferniza a cabeça da criança contra o filho. Aí fica aquele tiroteio. Aí muitas vezes é o filho estressado, não quer chegar mais em casa cedo, é rabugento, fala alto, fala grosso, é desobediente, muitas vezes não obedece mais, é chato, é ingrato. Muitas vezes já está andando com quem não deve, já está bebendo. Alguns ele até se drogando. Sabe qual é a palavra que eu trago para você? Não desista do seu filho. Essa mãe aqui, ela não desistiu do seu filho, da sua filha. E ela conseguiu em Deus a vitória, a libertação daquela moça. Você pode hoje talvez não ter o filho ou a filha que você gostaria de ter. Mas nunca desista de ter o filho que um dia você gostaria e sonhou de ter. Lembrando também que aquilo que é impossível para mim, para o psicólogo, para o psiquiatra, para o conselho tutelar, não é impossível para Deus. Essa mãe, ela procurou em Deus, ela procurou em Jesus a solução para a libertação do seu filho, da sua filha, e ela obteve. Mães, busque a Deus, busque ao Senhor, curve-se diante do Senhor Deus, entregue aos seus filhos a Jesus, que Ele há de lhe abençoar. Eu queria orar por você, mãe, agora, mesmo sentadinha, como você está. Quando eu começar a orar, você vai orar também comigo. Quando eu começar a orar, você vai apresentar o seu filho, a sua filha. Ela pode ser a melhor filha do mundo, o melhor filho do mundo. Peça para ele continuar dessa mesma maneira. Se você não tem aquele filho que gostaria de ter, você vai agora apresentar ele ao Senhor. Você vai dizer assim: meu Deus, eu junto a minha fé com a fé do pastor, e nesse momento eu consagro o meu filho em tuas mãos. Vamos orar. Soberano e maravilhoso Deus, neste momento, ó Pai, nesta noite tão especial, para essas mamães, para essas guerreiras, nós sabemos, Deus, que não é fácil. O Senhor, meu Pai, escolheu essas mulheres e deu a elas um dom tão maravilhoso, uma missão tão maravilhosa de ser mãe. Mas ao mesmo tempo também, Senhor, elas receberam uma grande responsabilidade. E em virtude, Senhor Deus, do pecado, que tirou tudo do prumo, até as famílias foram afetadas. O mal, Senhor Deus, se alojou na raça humana, nos corações dos homens, e começou logo também no coração dos filhos. Eu apresento, meu Pai, nessa oportunidade, essa mamãe que está orando comigo agora. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a sua casa. Aquelas que têm marido, Senhor Deus, abençoe os seus esposos. Que eles possam ser cada dia mais amorosos, mais comprometidos, mais atenciosos, mais fiéis, mais respeitosos, mais amorosos para com a vida delas. Que o Senhor abençoe também, meu Pai, aquelas que são mães solteiras, aquelas que enfrentam uma missão tão difícil, Senhor, que é ser mãe e pai ao mesmo tempo. Que o Senhor dê a ela forças, vigor, perseverança, de continuar, meu Pai, nessa missão tão honrosa que é de criar filhos. E eu te peço, nesse momento, pelos filhos de cada uma delas, que o Senhor abençoe a vida estudantil deles, a vida sentimental, a vida espiritual, a vida emocional de todos eles, Pai. Por último, meu Pai amado, eu rogo a tua bênção sobre cada família aqui presente. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada lar aqui representado. E abençoe, meu Pai, essas mamães. Abençoe a saúde física delas, a saúde mental, curando, meu Pai, aquelas que chegaram aqui
talvez com ansiedade, com depressão, tristes, que o Senhor possa arrancar das suas mentes toda a tristeza, toda a ansiedade, e que elas possam receber de Ti a paz que excede a todo entendimento. Abençoe, meu Pai, as mães da escola Gerson Lopes. Esteja abençoando essas mamães, essas famílias. E por último te pedimos, por essa escola, pela escola Gerson Lopes. Esteja, Pai, com essa escola, que essa escola continue fazendo a diferença na cidade de Apodi. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feliz Dia das Mamães. E agora eu vou chamar na passarela, tá de bem toda no charme, mostrando simpatia e animando o público. Parece que tem torcida organizada, viu? Agora eu chamo a segunda mãe. Ela que vem também com muita simpatia. Bota no cabelo pra jogo. Parece que o negócio vai ser difícil, viu, Fernando? Todo mundo gostando de todas. Vamos ver agora a nossa terceira mãe. Pode entrar na passarela. Ela vem também buscar pra todo mundo, coraçãozinho. Parece que ela quer conquistar o voto das professoras, viu? Agora, a próxima mãe, a passarela é sua. Pode entrar, Bruno, aumenta o som. E ela vem toda leve. Andando cedo. Nasceu pra passarela, parece. Com muita postura. Carlinhos, eu acho que o nome do quadro é Miss Gerson Lopes, viu? Quase as mães estão amando a passarela. Agora eu chamo a próxima mãe. Pode aproveitar que a passarela é sua. Toda organizada, viu? E agora eu vou chamar todas as mães que vão ficar aqui na frente pra gente decidir, né? Vai ser uma disputa difícil, porque vocês estão animadas, né? Pra todas. Mas vocês vão bater palma pra mãe que vocês gostaram mais, certo? Agora eu vou chamar todas na passarela da Gerson Lopes. Podem entrar. Palmas. Cadê a animação? Difícil, viu? Vai ser difícil. Eu acho que vai ter empate. Elas tentaram conquistar o público e também as professoras, né? Não esquece, essa poltrona é minha.